Olá, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos, bem-vindas a mais um Sister Coffee. Hoje a gente vai falar sobre esvaziando o baú, né? Hoje a palavra da nossa revista Vida Cristã vai ser sobre deixar as coisas que nos fazem mal, né, nas mãos do Senhor, esvaziar o baú para que possamos ter uma vida de acordo com o que Deus quer da gente, né? Pode nos proporcionar. Vamos orar para nós iniciarmos o nosso Sister Coffee? Enquanto isso, compartilhe essa live agora para que todas as suas amigas, seus amigos possam estar recebendo a palavra de Deus. Nos ajude a propagar a palavra de Deus aí, é rápido, são segundos, é só dar um compartilhar aí. Compartilhe essa live agora aí para a gente atingir o maior número de pessoas com a palavra do Senhor. E deixa aí a sua saudação e o seu pedido de oração para que a gente possa mencionar ao final. Amém? Eu e a Kelly estamos aqui hoje. Olá, boa noite, meninas! Para louvar ao Senhor e adorar o nosso Rei dos Reis, né? Senhor dos Senhores. Vamos orar? Ó Pai das luzes, Senhor do Senhor, Senhor, Deus de amor, Deus de misericórdia, perdoe os nossos pecados. Agradecemos ao Senhor pelas bênçãos imerecidas, pelas misericórdias, ó Pai, por todos os livramentos. Ser conosco durante essa live e que tudo que seja feito aqui seja para a honra, glória e louvor do seu santo nome. Amém. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Renova-me. Que nos ama, que nos atende quando clamamos, que nos cura, e cremos que esse Senhor nos escuta e nos acalma e nos cura. Amém?
Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Eu creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Aleluia! Glórias a esse Deus maravilhoso que nos cura, né? Que nos restaura, que faz com que prossigamos à frente para o alvo, que é Cristo. Bom, hoje nós vamos tratar, obrigada Kelly, nós hoje vamos tratar de um assunto muito gostoso, né? Que é a palavra de Deus, falando sobre esvaziando o baú, né? E para falar sobre isso, trazer uma irmã aqui muito preciosa e além disso psicóloga, tudo a ver com o tema, né? Psicóloga, né? Uma irmã que conhece e fala da palavra de Deus de uma forma muito verdadeira. Então eu queria que Vanderleia viesse até aqui. Vanderleia, você senta aqui que depois eu vou centralizar a imagem de você. Eu vou orar pela palavra agora da Vanderleia, né, que vai falar da nossa revista. Tem qual página mesmo, Vande? 4. Página 4 da Revista Cristã, desse trimestre, né, que nós estamos, de março, abril e maio. Então, você que está com a sua revista aí da Vida Cristã, abra na página 4 para você estar acompanhando com a gente o estudo, né? E vamos orar, então, pela nossa irmã que vai trazer a palavra, pela Vande. Amém? Ó Pai amado, Senhor Jesus, graças te damos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos juntas aqui, ó Pai, presencialmente e online, para que a palavra do Senhor seja propagada, ó Pai, para que vidas sejam edificadas. Fale através da sua serva, ó Pai, use-a com todo o entendimento, com todo o poder do Senhor, para que nós possamos então, ó Pai, sairmos transformadas dessa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. A paz, boa noite. Amadas, amados. A gente não sabe o alcance, né? Da palavra de Deus através da internet. Que bom por isso, né? Que a gente pode chegar aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja agora. De repente você está no horário de jantar aí, né? Mas é uma alegria poder estar aqui novamente compartilhando algo que é um tema muito lindo, né? Essa revista ela é realmente muito abençoada. E esse tema que a gente vai tratar hoje, Esvaziando o Baú, está aqui na página 4, né? Como a gente falou, é a parte devocional da revista. E diz assim: esvaziando o baú, reúna no Senhor a coragem necessária para desapegar-se de tudo que tem lhe feito mal. Antes da gente conversar sobre o que a autora falou aqui nesse texto, eu gostaria de ler Lucas 6, versículo 45. Diz assim, Lucas 6, versículo 45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mau tesouro que está em seu coração,
porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Muito interessante esse texto, né? Eu creio que fala sobre todas nós, né? Sobre todos nós. Todos nós temos um bom e um mau tesouro dentro do nosso coração. E eu achei esse texto muito propício, né, em relação ao que a autora está tratando aqui nesse artigo. Muito bom, por sinal, vale a pena ler. A autora do texto aqui, né, é a missionária Mirtes, lá da agronomia, né, ela é membro da IEC lá da agronomia no Rio, e hoje ela está como missionária lá na igreja evangélica de Ponte de Sor, em Portugal. E muito interessante a forma como ela aborda esse tema aqui. E esse texto bíblico fala sobre isso, né? Fala sobre tesouros no nosso coração, bons e maus. E que nós podemos pegar do nosso coração o tesouro bom e o tesouro mau. O que seria isso, né? E esse texto, né, é interessante que ela comenta aqui no início do artigo que ela escreveu esse texto a partir do dia que ela resolveu arrumar o guarda-roupas dela. Né? Ela foi separar as coisas que não usava há muito tempo e ela resolveu fazer uma limpeza no guarda-roupa. E é interessante que ela se deparou, logo que ela começou a fazer isso, ela viu que tarefa difícil, né? Eu sei que as mulheres talvez entendam melhor disso, né? Como é difícil às vezes se desapegar de algumas coisas, né? Vamos falar de roupa, né? Quantas peças, às vezes, do nosso armário que estão lá há tantos meses e anos até que a gente não usa e muitas vezes é difícil se desapegar. E ela fala sobre isso, que demorou muito mais e foi muito mais difícil do que ela imaginava quando ela começou essa tarefa de fazer essa faxina aí no guarda-roupas. E a gente pode pensar isso de uma forma prática, né? Eu sempre gosto de falar que o ambiente onde a gente está muitas vezes reflete como está o nosso interior. Muitas vezes a gente tem dificuldade de se desapegar das coisas, assim como temos dificuldade de desapegar de, às vezes, coisas que estão guardadas dentro de nós, que não estão fazendo mais bem pra gente, que não são mais úteis, e a gente muitas vezes tem essa dificuldade, né, de fazer essa faxina interior também. E ela fala sobre isso, né? Ela fala que a partir desse momento que ela olha o guarda-roupa dela limpo, que ela conseguiu se desapegar de algumas peças, ela começou a pensar sobre uma figura que ela usa normalmente nos atendimentos, né? Quando ela fala de uma mudança interior, que ela usa a figura de um baú. E é muito propícia, né, essa figura, e bíblica até, né? É como se dentro da gente realmente tivesse, né, um baú com muitas lembranças, né? Com as lembranças, com os registros das nossas vidas. A nossa mente, ela guarda ali, né, o registro da nossa história. Só que dentro desse baú das nossas memórias existe um bom e um mau tesouro. O que seria esse mau tesouro? Seriam as lembranças de feridas, de perdas, né, de situações dolorosas que a gente viveu ao longo da nossa vida. E muitas vezes isso está lá na nossa infância, está no passado, né, tão distante ou nem tanto, dependendo da nossa idade, né? Muitas vezes são lembranças tão antigas que estão ali nesse baú e não fazem mais bem para nós, né? A nossa mente, ela tem um mecanismo de proteção, né? Quando a gente vive algo que nos fere de alguma forma, né? Se a gente pensa então nas nossas lembranças, né, como um baú, aquelas coisas que nos ferem, né, que nos marcam de uma forma dolorosa, elas muitas vezes vão ficando lá pro fundo do baú. A nossa própria mente tem esse mecanismo, né, de colocar aquilo que nos feriu, aquilo que nos provoca dor, lá no fundinho do nosso inconsciente. E por mais que a gente não se lembre até de algumas coisas, essas memórias estão lá, estão gravadas na nossa mente. E isso reflete nas nossas atitudes. Muitas vezes, né, temos dificuldade nos relacionamentos, seja no casamento, seja de pai para filho, de filho para pai. Muitas vezes as dificuldades que a gente tem no nosso relacionamento não são somente próprias daquele relacionamento, mas são o nosso baú, é o nosso tesouro mau, né? São as nossas lembranças dolorosas, muitas vezes, que não foram ainda curadas. E não foram curadas porque não foram expostas muitas vezes, né? Às vezes estão lá no fundinho, escondidas, e estão de alguma forma interferindo na nossa vida e não permitindo que a gente tenha a vida plena, a vida saudável, a vida em abundância que o Senhor Jesus prometeu para nós. E aí, continuando aqui, né,
ela começa a falar sobre isso. Ela começa a falar de o quanto, às vezes, essas memórias que estão lá ocultas dentro de nós se transformam em armas, que vão ferir as pessoas que estão ao nosso redor, ou às vezes vão nos ferir também. Né? Quando falamos de culpa, por exemplo, a culpa é como se fosse uma arma apontada para a gente. Né? É algo que nos machuca, é algo que nos paralisa. Eu sempre falo que a culpa não serve de nada. A responsabilidade, sim. Somos responsáveis pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas e temos que prestar conta de alguma forma delas. Mas a culpa não tem nada de bom nisso. Tanto não tem que o nosso Senhor Jesus levou sobre ele as nossas culpas. Então nós temos já uma promessa de liberdade total da culpa, porque a culpa nos paralisa. A culpa, ela simplesmente é o nosso maior inimigo, eu posso dizer assim. Né? É a forma como a gente se fere. E não só a culpa, mas às vezes a raiva, a mágoa, né? As más lembranças nesse baú podem ser mágoas e raivas, inseguranças, vindas de situação às vezes que nós passamos e não abrimos isso diante de Deus. Eu sempre falo, né, que a gente precisa abrir esse baú, né, das nossas memórias emocionais na presença, à luz do Espírito Santo. Eu sempre falo dessa forma, porque o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. Né? E ele nos traria, né? Jesus disse que ele nos levaria a toda a verdade. Muitas vezes tem verdades escondidas dentro de nós que não foram passadas a limpo, né? E se a gente se lembrar simplesmente, se a gente tiver nessas memórias vindo à tona sem a presença de Deus, muitas vezes isso pode gerar mais dor ainda. Mas se estamos na presença de Deus, numa vida de oração, numa vida de busca da palavra, entrar em contato com essas memórias vai ser algo curativo, né? E olhando, né, para esse baú, a gente pode pensar na nossa história, né? Não tem como apagar. Tudo que está nesse baú faz parte, é um registro, é um memorial da nossa história, não tem como apagar. Mas tem como a gente se lembrar sem sentir dor. A gente se lembrar sem que isso atrapalhe a nossa vida, nos bloqueie. Muitas vezes vivemos situações novas, oportunidades novas na nossa vida, mas porque temos dentro de nós situações mal resolvidas, a gente se bloqueia e não aproveita. A missionária Mirth cita aqui, né, jovens que estão às vezes, têm infinitas oportunidades diante de si, né, mas estão ali perdidas nas mágoas. Então, quanta coisa nova se abrindo, quanta oportunidade para a gente se abrindo às vezes, e a gente fica com esse mau tesouro, né, remoendo essas coisas antigas e não consegue avançar. Então, abrir, né, esse baú das nossas memórias emocionais é necessário, volta e meia isso é necessário. Lá em Romanos 12:2, né, o texto diz que, o apóstolo Paulo nos diz, né, quero até ler com vocês aqui. É um texto muito apropriado para esse assunto que a gente está falando. Eu vou ler aqui na nova versão internacional, na NVI, fala assim, Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que a gente pode entender nesse texto? Que para a gente ser capaz de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida, nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Tudo aquilo que é arcaico, tudo aquilo que não serve mais, como uma roupa lá, né, que está 3 números abaixo e a gente nunca vai emagrecer mais 3 números a menos. E vai ficar lá no guarda-roupa só, né, causando mais espaço ali e às vezes podendo servir para alguém até, né, como essa roupa que não nos serve mais. A nossa mente precisa, volta e meia, ser transformada, renovada à luz da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, para que a gente possa experimentar em cada processo da nossa vida, em cada fase da nossa vida, comprovar, né, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E lendo essa devocional, né, conversando com vocês aqui hoje, o convite é esse, que a gente possa convidar mesmo o Espírito Santo para estar conosco,
orar a Deus. Muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho, né? Muitas vezes, ela mesma cita aqui no artigo, muitas vezes a gente precisa de uma ajuda pastoral, a gente precisa de ajuda em oração, precisamos às vezes de uma ajuda psicológica, profissional mesmo, porque às vezes tem memórias, tem feridas mesmo, né? Memórias dolorosas que nós precisamos de alguém junto para a gente reviver de alguma forma aquilo e deixar que Deus toque, que Deus transforme aquilo num bom tesouro. Porque por outro lado, tudo aquilo que a gente tiver de ruim dentro de nós, né? Se a gente coloca isso diante de Deus, se a gente se abre para ser transformado, né, pela renovação da nossa mente, se a gente se abre para ser curado, aquilo onde fomos curados vai ser também um instrumento de cura, né? Uma memória curada, uma ferida que é curada, é como se fosse uma cicatriz, né? De repente você tem aí no seu corpo, eu tenho várias aqui, queimaduras de cozinha aqui. Se eu olho para ela, se você olha de repente para uma cicatriz que você tem aí, você coloca o dedo, você se lembra direitinho de como aconteceu. Provavelmente você se lembra do dia, né? Não tem como apagar, isso é a sua história. Mas você vai colocar o dedo ali, você vai tocar e não vai sentir dor. A nossa mente é assim também. Não adianta a gente colocar as memórias dolorosas para debaixo do tapete, lá no fundo do baú, não adianta. Porque de uma forma ou de outra isso vai vir à tona nos nossos relacionamentos, isso vai nos bloquear de alguma forma, trazendo medo, insegurança, muitas vezes, angústia. Então precisamos sim, periodicamente, abrir esse baú e convidar a Deus para realmente trabalhar nas nossas memórias, para que sejam geradas ali naquelas lembranças que são dolorosas ainda. De repente, situação que você teve com alguém que você não conseguiu liberar perdão ainda. Se a gente for ver a palavra, né, o perdão ele não é uma opção, ele é um mandamento. Ele é uma obrigação. Por que isso, gente? Porque Deus é autoritário? Não, porque o perdoar cura. Perdoar cura. Se você for ler lá, né, Jesus ensinando ali a oração dominical, como às vezes está lá no título da Bíblia, né, ele fala sobre isso, é uma condição. Se perdoamos, o outro Deus nos perdoa. Por quê? Por vários motivos, mas um motivo que eu posso dizer para você é porque perdoando nós liberamos a mágoa, nós liberamos a nossa mente, nós liberamos o nosso coração para viver a vontade perfeita de Deus. Então pode ser que tenhamos, né, falta de perdão, situações que a gente não conseguiu resolver dentro de nós, que a gente até dá uma enganadinha, tenta se enganar, né? Ah, não, já passou, né? Aquilo ali já passou, não tem mais a influência na minha vida, e às vezes tem. Às vezes precisa de você, né, se prostrar diante de Deus, orar, colocar aquela situação. Às vezes precisa de você se aconselhar. Por quê? Por que a gente precisa às vezes do pastor, precisa às vezes do líder, precisa às vezes de um psicólogo, né, para a gente confessar as nossas falhas e orar uns pelos outros para sermos curados. É bíblico, né? Na palavra de Deus fala isso, que nós precisamos muitas vezes fazer isso, confessar, falar, tudo colocado para fora, né? Tudo aquilo que está lá no fundo, escondido, que ainda causa dor, para que a gente seja curado. E continuando, né? É uma decisão. Isso é uma decisão. Isso é uma escolha. A gente escolhe. A gente pode escolher passar a vida cheio de memórias lá no fundo do baú, que vão até dificultar os nossos relacionamentos, que vão até dificultar o nosso relacionamento com Deus, porque se temos mágoa, se temos raiva, se temos falta de perdão, se temos ainda feridas por situações que passamos no passado, a nossa vida com Deus também fica comprometida. A gente não consegue experimentar essa plenitude aqui da vontade de Deus para a nossa vida, como diz ali em Romanos 12:2. Então é importante que a gente tome essa atitude, sabe? E o convite nesse momento é para que você tome essa atitude, para que você tenha um tempo de oração, tenha um tempo com Deus, coloque a sua vida diante de Deus. E se tem situações do passado que de repente vão vir à sua memória, se tem situações do presente, recente, que vão vir à sua memória, que você sente qualquer mal-estar de se lembrar daquilo, isso já é um sinal de que não está cicatrizado ainda, de que não está curado ainda. E que você possa escolher realmente colocar isso diante de Deus.
o perdão, o grande beneficiado do perdão é quem libera. A gente tem, sabe, um entendimento, né? Por isso que a gente tem que ser transformado pela renovação da nossa mente. A gente tem um entendimento, às vezes cultural, né, de que liberar perdão não vou liberar porque meu orgulho não permite e eu tô certo na situação, então a outra pessoa não merece perdão. Isso é um engano. Isso é um engano, porque quem merece ter paz é aquele que libera perdão. Se eu tenho uma situação que eu preciso perdoar, eu preciso pensar assim, independente de eu estar certo ou errado na situação, eu mereço ter paz. Jesus é o príncipe da paz, ele prometeu que nos daria paz, que excede todo o entendimento, mas se não liberamos perdão, nós não conseguimos ter paz. Mesmo que você não pense na situação durante o dia, você sonha com aquilo à noite, você acorda com aquela lembrança ruim, muitas vezes. Então, assim, não pense se o outro merece ou não perdão. Pense que você merece ter paz e merece ter uma vida abundante diante de Deus, que a mágoa não permite. A mágoa, a raiva, muitas vezes insegurança, muitas vezes somos inseguros diante das situações, porque ainda carregamos um fardo pesado, aquelas bagagens, né? Pesadas de um passado que foi mal resolvido ou de situações mal resolvidas. A gente não pode mudar outra pessoa, a gente só pode se mudar. Isso é uma coisa assim, esse é um entendimento, sabe, que revela a maturidade, mas que é difícil a gente assumir isso. Nós não conseguimos transformar, mudar as pessoas, só Deus pode fazer isso. Mas nós podemos mudar a nossa forma de lidar com as pessoas. Nós não podemos mudar o nosso passado, mas nós podemos e devemos mudar a forma de lidarmos com o nosso passado. Para quê? Para que a gente realmente experimente a plenitude de viver na presença de Deus, para que a gente encare, sabe, as situações novas como novas e não como uma repetição do passado. E é muito interessante, né? Quero até ler aqui, no finalzinho, né? Ela fala assim: o Senhor tem sempre algo novo para nos oferecer, para oferecer. Deus nos deu um novo nascimento, um novo coração, uma nova vida e um novo destino espiritual. Deus quer fazer coisa nova na nossa vida. Ela cita aqui, né, Isaías 43, o 18 e 19, que diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Será que você pode tomar essa palavra para a sua vida? Será que você pode considerar realmente que tem coisa nova para você? E que para você viver essas coisas novas que Deus tem para a sua vida, você precisa abrir mão do velho. Para você tirar coisas boas do bom tesouro que existe dentro de você, você precisa que Deus ressignifique esses tesouros maus, essas lembranças ruins, essas situações que ainda estão dentro de você, que não foram curadas, que não foram transformadas pelo poder do Senhor. Então, o convite para você essa noite é que você possa colocar diante de Deus a sua vida. E mesmo que venham lembranças não tão agradáveis, maior é aquele que já levou todas essas situações, as injustiças na cruz por nós. E nós não estamos sozinhos. Jesus foi para junto do Pai, mas Ele enviou o Consolador. Nós temos o Espírito Santo conosco e às vezes nós não vivemos, sabe, uma vida realmente considerando que o Espírito Santo está conosco para nos consolar, para nos ajudar, para nos levar à verdade. Existe um plano perfeito de Deus para mim e para você, mas depende de nós viver esse plano perfeito. Escolhermos, sabe, abrir mão daquilo que não acrescenta mais, receber de Deus, sabe, essa vida nova, esse coração novo. E não é de uma vez por todas, eu sempre falo sobre isso. A cura, ela é um processo, processo de maturidade, até a gente se tornar, né, varão e varoa perfeitos, aí é um processo, é um constante se colocar diante de Deus. E Deus permite que a gente viva situações, às vezes, que nos ferem. E a gente pensa, poxa, por que Deus permitiu isso? A gente tem que pensar, para que Deus permitiu isso?
Muitas vezes é para trazer coisas que estavam escondidas lá para Ele curar. Muitas vezes é para a gente ter experiências novas, para sermos consolados e consolar pessoas com essas consolações que nós recebemos. Tudo que nós vivemos são tesouros nas mãos de Deus. A gente vai escolher se vamos só tirar coisas más dos maus tesouros ou se vamos colocar diante de Deus, abrir esse baú, né, e abrir mão, muitas vezes, da nossa razão. Quantas famílias às vezes são destruídas, quantas separações tão mal resolvidas, porque cada um ficou no seu direito, né, na sua justiça própria, e não chamou aquele que é o justo, que conhece os corações, para intermediar esse conflito, essa situação. Todos os dias nós temos essa opção de escolher colocar a nossa vida diante de Deus, para que Ele transforme a nossa mente. A gente precisa fazer uma faxina, né, nos nossos pensamentos, muitas vezes pensamentos negativos, porque às vezes não fomos bem sucedidos numa experiência lá no passado. A gente começa a pensar que todas as vezes que aquilo acontecer vai se repetir, e aquele pensamento vai nos dificultando, vai nos bloqueando e acaba se repetindo a mesma situação. Por quê? Porque naquele padrão de pensamento ali, eu não acreditei que poderia ser diferente dessa vez, eu não acreditei que poderia superar aquilo, mas Deus nos convida para colocar a nossa mente, o nosso coração na presença dEle e sermos transformados pela renovação da nossa mente. Que a gente possa abrir os nossos baús e mesmo que salte uns bichinhos escondidos lá no fundo escuro desse baú, que a gente não tenha medo e coloque isso diante de Deus, porque o nosso Consolador, né, o nosso Senhor amado vai estar conosco trazendo cura. E sempre que a gente se abre para a cura, Deus faz coisas grandiosas na nossa vida. Eu tenho certeza que você já experimentou, sabe, algo que Deus tocou na sua vida, que você tem um testemunho para dizer: olha, Deus transformou isso e hoje eu consigo entender melhor as situações, hoje eu consigo me relacionar melhor, hoje eu consigo me colocar no lugar do outro. Basta a gente confiar, isso é um ato de fé, né? Ela fala aqui sobre esperança, sobre fé, né? Trazer à memória o que nos dá esperança, abrir mão do medo, da angústia, né? Da insegurança, da raiva, e receber mesmo essa fé, em fé e esperança, né? Essa cura, quando a gente traz à memória o que nos dá esperança, né? Confiantes em Deus, Ele vem, nos transforma e não só nos abençoa, mas nos torna também um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. Eu quero orar com você. Aonde você estiver, se não puder fechar os olhos, só, né, foca aqui na oração. Vamos falar com o Senhor, vamos colocar a nossa vida na presença dEle. Amém? Paizinho, em nome de Jesus. Deus, obrigada porque o Senhor é Deus de perto e é Deus de longe. Deus, é tão maravilhoso saber que o Senhor está aqui conosco agora e o Senhor está com cada pessoa, Deus, que está ouvindo agora essa palavra nesse momento ao vivo, aqueles que vão ouvir depois. Deus, não há barreiras para o teu agir, Senhor. Pessoas depois serão tocadas pelo teu poder, porque o Senhor tem esse poder. Obrigada por tanto nos amar, obrigada por ser o médico dos médicos, obrigada por se importar conosco, Deus. Obrigada, Deus, porque ao abrirmos, Pai, o nosso baú interior, Senhor, nós não estamos sozinhos, Deus. O Senhor é conosco, Pai. Então nós colocamos diante do Senhor, Pai, tudo aquilo que vivemos até aqui, Senhor. Todas as memórias, Pai. Senhor, são tantas situações, são perdas, Pai. São abandonos, Pai. São abusos, Deus, de todas as formas, seja físicos, seja emocionais, sejam, Senhor, sexuais, Pai. Senhor, são perdas de entes queridos, são separações de pais que às vezes aconteceram há tantos anos, Deus, mas aquela ferida ainda está ali, não foi curada, Deus. Ah, Senhor, são afastamentos bruscos de pessoas que amamos, Pai. São situações de relacionamento, muitas vezes no casamento, no local de trabalho, Deus, na vizinhança, Senhor.
Pai, quantas memórias podem existir no nosso baú interior, Deus, mas nós abrimos corajosamente, Pai, com fé nós abrimos esse baú, Senhor, e pedimos, Deus, o Senhor é Deus de toda cura, venha nos curar, Pai. Nós queremos ser transformados pela renovação da nossa mente, nós queremos, Deus, experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade para nós, porque foi para isso que o Senhor nos criou, Deus. O Senhor não nos criou para viver pela metade, Senhor. O Senhor nos criou para sermos plenos, curados, saudáveis, Pai, na Tua presença, Deus. Deus, há pessoas que têm, às vezes, uma doença psicossomática, Pai. Às vezes a dor emocional foi tanta, Deus, que o corpo adoeceu, Pai. Senhor, em nome de Jesus, toca agora, Pai. Toca agora nessas doenças, Pai, físicas, Senhor, que tem um fundo emocional, Pai. Traz cura emocional, Senhor. E traz cura no corpo, Pai. Traz cura física, como memorial do Teu poder, Senhor. O Senhor é o mesmo, Deus. Ah, Senhor, nos toque com a Tua cura, Pai. Que onde havia trevas dentro de nós, haja luz. Que de todo mal tesouro, Senhor, haja pérolas, haja joias preciosas que vamos ofertar para os nossos irmãos, que vamos ofertar para aqueles que fazem parte da nossa vida, Pai. E seremos mais humildes, seremos mais compassivos, Deus, à medida que somos curados, Pai. Todos nós precisamos de cura, Pai. Não há homem nem mulher perfeito, Deus. Nós precisamos da Tua cura e nós nos abrimos para essa cura, Senhor. Venha curar o Teu povo, Pai. Venha curar o Teu povo, Senhor. Porque confiando em Ti seremos fortes e em Teu nome faremos proezas, Senhor. Deus, muito obrigada, Pai. Obrigada por esse bálsamo, Senhor. Obrigada pela Tua palavra, Pai, que é não somente lâmpada para os nossos pés, Pai, mas ela ilumina o nosso interior, ela traz cura na nossa alma, Deus. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Palavra do Senhor para os nossos corações, né? Para nós. E eu queria citar aqui as irmãs que deixaram comentários aqui no nosso chat aqui e citar os pedidos de orações para a Andréia estar orando aqui pelos nossos pedidos. Bom, Rosilene Cunha, graças a Deus Senhor Jesus, Rose, lá de Getulândia, lá. No caso a Rosilene, ela mora em... Como é que chama aquele lugar que ela mora, irmã? Ataú. Não. Ela perto de Barra Mansa. Beijo no Marcos. Diego Matias, amém. Diego Matias e a Raquel, lá de Piquete, junto com a Maria. Pedindo oração aqui pelo pai da Raquel, né, Diego? Pedindo oração aqui pela recuperação do pai da Raquel. Tefa, deixando aqui a sua saudação. Adriane Francisco, Márcia Valéria, Rita, o Antônio deixou um monte de figurinha, deixa eu passar aqui. Meu pai, minha mãe, Marisa, meu papi, tá assistindo lá de Volta Redonda. Isleide Pereira, graça e paz do Senhor Jesus, Isleide Pereira. A Márcia pede oração pela vida dela, né? E pela vida da família dela. Luciana Silva, Pai Senhor, Luciana Silva. A Tefa pede oração pela saúde da família. Jaciara, graça e paz do Senhor Jesus, meu amor, saudade. Jaciara pede oração pelo marido da amiga, Johnny Eber, que está com Covid. Flávia, Deus abençoe, Flávia, Maris. Cássia Gustavo, graça e paz do Senhor Jesus, Cássia. A Flávia pede oração pela Ângela, que iniciou um tratamento de quimioterapia. Beth Chagas, evangelista Beth, esposa do pastor Sebastião, lá de Volta Redonda, tá nos assistindo, nos prestigiando. Beijo, Beth.
A Mariana também. A Mariana é sua sobrinha, né, amor? Mariana do Marcos Meirelli. Não é? Não, não. Mariana, pede oração pela Mariana Pereira Silvério. Então Silvério Né? Que tá passando por uma situação difícil no casamento. Sara de Marque, é a irmã da Raquel, né? Sara de Piquete, Deus abençoe. A minha mãe que tá pedindo oração aqui pelo nosso irmão Fábio Cunha, lá de Piraí, que perdeu o pai hoje, infelizmente, pelo Covid aí. Presbítero Walter, lá da congregação de Rosa Machado e da igreja de Piraí. Que o Senhor esteja consolando aí os familiares, né, Fabinho? Um beijo, viu, meu irmão? Moralina, beijo, Mora. Moralina tá aí com a gente. Deixa eu ver mais quem. João Carlos, Deus abençoe, amém. Amém, João Carlos. Janaína Prado, Deus abençoe, Janaína. Regina Gilpone, Deus abençoe, minha irmã. Glória a Deus, amém. Aqui é Antônio Rocha, que a Rose mora, tá vendo? Tanto tempo, né, Rose? A gente esquece até o nome da cidade. Amém. Então tá, vamos orar por esses pedidos de oração. E não esqueçam que amanhã nossos estudos bíblicos voltaram ao presencial, né? Todas as nossas programações voltou ao presencial, né? Hoje nós estamos aqui online, porque aqui de casa é mais fácil de fazer ao vivo e online. Lá na igreja não dá para fazer. Mas hoje a gente está aqui tanto presencial, né? Temos algumas irmãs aqui presencial e online aqui no canal. Mas a gente também vai postar os estudos bíblicos de quinta-feira da escola dominical e do culto à noite no nosso canal, depois de gravado e editado. Mas já estamos com as nossas atividades presenciais em funcionamento. Então, na quinta-feira, amanhã, às 19 horas, tá? Não é 19h30, por conta do toque de recolher, a gente vai colocar às 19 horas o estudo bíblico e oração na igreja. Então, estará lá na igreja. Depois, a gente põe a gravação no canal. Amém? Beijo, vamos orar? Amém. Paizinho, em nome de Jesus, nós continuamos na Tua presença, Deus. E queremos colocar, Pai, de uma forma especial, Deus, e específica, cada um desses pedidos, Pai. Cada pedido, Senhor, por cura, Deus. Senhor, cura do Covid, Senhor. Deus, faça o Teu nome grande, Pai, através dessas curas. Deus, visita cada um, Senhor, dos nossos irmãos e irmãs, Pai, que precisam de um toque, Deus. Deus, que passem por essa enfermidade da forma mais tranquila possível, Pai. Senhor, opera a cura ali, Senhor, Pai, no hospital, na residência, Senhor, onde quer que estejam, Pai, em nome de Jesus, Pai, livra o Teu povo, Deus. Senhor, oramos, Pai, por aqueles que estão em processo de tratamento, como a irmã que está fazendo quimioterapia, Deus. Senhor, que ela venha ser cuidada pelo Senhor, Pai, que não venha, Pai, passar mal com a medicação, que, Senhor, esse tratamento seja totalmente bem sucedido, Pai. Senhor, sendo da Tua vontade, faz uma cura maravilhosa ali, Deus, sobrenatural, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, consola os corações enlutados, Senhor, aqueles que perderam seus entes queridos, Pai. Deus, é tão difícil a gente lidar com a morte, ainda somos humanos, limitados, mas o Senhor, Pai, pode trazer consolo nesse momento, o Senhor pode trazer esperança nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que Teu Espírito Santo abrace esses corações que estão hoje lamentando a perda, Pai, de alguém que ama, Deus. Em nome de Jesus, traz cura e que esse momento seja também, Pai, um momento de reflexão, Pai, para todos, Deus, que pessoas através dessas perdas se reconciliem com o Senhor, Pai. Pessoas, Senhor, sejam, Pai, salvas, Pai, olhando de repente para esse momento de perda, Deus. O Senhor transforma, Pai, tantas situações ruins, Pai,
em situações que vão redundar em bênção, Deus. Em nome de Jesus, seja conosco nesse tempo, Pai. Guarda o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que ao nos congregarmos, Senhor, o Senhor esteja ali, Pai, derramando a tua bênção, Senhor. Nos livra de nos contaminarmos aonde estivermos, Pai. Nós nos comprometemos, Deus, a fazer a nossa parte, Senhor, mas, por favor, Deus, nos livra desse mal, Pai, que a Tua igreja na face da terra saia, Senhor, fortalecida desse tempo, Pai, que nos aproximemos do Senhor nesse tempo, Deus, em nome de Jesus, Pai. Somos gratos a Ti, porque o Senhor é o Deus da nossa vida, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, gente, então, nos vemos amanhã. Deixa eu ver se nos últimos minutos do segundo tempo, mais alguém deixou aqui. Não, amém. Que bom. Bom, gente, amanhã, às 19 horas, tudo bíblico na igreja, tá? Encontro vocês lá. Beijo, Deus abençoe. Tchau. Tchau, beijo, abraço.